Já pensou você ter uma irmã e pensar que ela vai ser sua melhor amiga e companheira, mas no fim ela vai ser sua inimiga? E se for uma irmã gêmea? Pois bem, o relato de hoje é sobre isso. Se você gosta desse tipo de vídeo, já curte, comenta, tá? E me segue para mais vídeos assim. Se você tem uma história de terror, um relato que gostaria de me contar, eu vou deixar o e-mail aqui embaixo, tá? Que você pode mandar por lá. Então vamos à história, ao relato, ao que interessa. Irmãs gêmeas. Pois bem, pessoal, Helena e Manu, elas eram filhas que foram muito, mas muito desejadas pelos pais. Os pais queriam muito ter 2 filhos, né, um casal de filhos. Mas eles descobriram que quando a primeira gravidez da mulher, né, descobriram que iam ter 2 logo, sabe, 2 meninas lindas. E a mãe estava muito feliz para tê-las. E a mãe faz de tudo, né, pelos filhos, ainda mais que eram 2. Então, ela simplesmente fazia tudo por Helena e por Manu. Então, o quarto das 2, aquele negócio de irmã gêmea, sabe? Que a roupa é igual, as coisas são iguais. Então, tipo, não tem muita diferença naquilo tudo. E as irmãs, quando elas nasceram, cada uma tem a sua personalidade, claro, né? Uma sempre é mais extrovertida, outra mais quietinha, e etc. Cada uma tem as suas coisas, cada uma tem as suas fraquezas, seus medos, né? Cada uma se alegra com uma coisa diferente. Isso é normal como de toda pessoa, elas são iguais fisicamente, mas, né, por dentro a gente é diferente, a gente pensa, né, cada um tem uma mente e pensa de uma maneira diferente. E Helena e Manu, elas muitas vezes brigavam, assim como irmãos também brigam, por motivos besta, por causa de um brinquedo, por causa, ai, minha mãe gosta mais de você do que de mim, e essa coisa. Só que Manu era uma pessoa que ela, desde pequena, mostrava que ela sentia raiva com muita facilidade. E quando ela ficava com raiva, enquanto ela não fazia algo, assim, pra se vingar da situação, ela não se aquietava, ela não ficava quieta. Então, pra ela tinha que fazer alguma coisa. E com a irmã sempre era isso. Quando era criança, ela fazia coisas mais pequenas, vamos dizer, menores. Que era tipo bater na irmã, esconder um brinquedo. Quando a irmã dormia, ela ia lá e amarrava o cabelo da irmã, assim, dava um nó, colocava chiclete, esse tipo de coisa. Umas coisas leves. E até aí, os pais achando que era coisa de irmão mesmo, coisa normal. Só que o tempo foi passando, chegou na adolescência e isso continuou, sabe? Por umas coisas bem mais pesadas, assim, vamos dizer. Por uma coisa mais de inveja uma da outra. Uma, tipo, era bem de boa. A outra, que era a Manu, era um pouco mais complicada. Ela era muito agressiva, ela batia na irmã, ela xingava a irmã, ela queria humilhar a irmã dela, sabe? E sendo que elas eram gêmeas, então elas sempre estavam juntas. E na escola não era diferente. Na escola elas sempre estavam juntas. Só que chegou um momento que não dava mais pra elas ficar juntas, porque a Manu parece que odiava a irmã dela. Ela odiava ser gêmea. E ela sempre dizia, eu não queria ter uma irmã. Principalmente com a minha cara, né? Eu não queria ter uma irmã com a minha cara. Então ela falava que tinha muita raiva da irmã dela, porque a irmã dela parecia que era mais bonita. Só que as duas eram igual, sabe? As duas eram igual. Tipo, só a mãe mesmo olhando dava pra saber quem era quem. Então não tinha como dizer, ah, fulana é mais bonita. Não tinha como. Mas ela dizia que a irmã dela era mais inteligente, que a irmã dela chamava mais atenção. E isso incomodava ela muito, bastante. E passou até que elas completaram 18 anos de idade. Fizeram um aniversário, aquilo tudo e tal. E aí, nesse dia, a Manu, ela chamou a irmã dela pra ir num lago. Num lago que elas frequentavam ali, que era um lago de uma cidade, que era. E elas frequentavam, só que já tava bem tarde da noite. Ela falou, vamos fugir de casa e tal, e vamos pro lago. Esse lago, vamos. A irmã dela não queria muito ir, mas acabou aceitando a proposta, né? E falou, vamos, hoje é nosso aniversário, hoje a gente pode. E a irmã dela tava de bom humor. Então elas pegaram, estavam bebendo ali, sabe? Bebidas alcoólicas e tal. E elas foram pra esse tal lago com outras pessoas, com amigos ali da festa também de aniversário que teve, né? Aliás, porque já estava acabando. E aí elas pegaram e saíram e foram pra esse lago. Nesse lago tava completamente deserto. Não tinha absolutamente ninguém ali, sabe? Então só tava os jovens ali bebendo, que já estava tarde da noite. Nisso,
A irmã dela fica ali brincando com o pessoal e tudo, e leva a irmã dela pra uma outra parte do lago, porque é um lago muito grande, sabe? Um lago assim bem imenso. Então ela leva pra uma outra parte, que é uma parte escura. E nisso, olha só o que acontece. Ela simplesmente empurra a irmã dela dentro do lago. E a irmã dela pensa que é até brincadeira. Fala, ai, para com essas brincadeiras bestas de ficar empurra. E a irmã dela tava com... A fisionomia do rosto da irmã dela não era de uma pessoa boazinha, não era de uma pessoa assim meiga. Era de uma pessoa tipo raivosa, com raiva, com ódio, com inveja, com tudo. Ela tava assim... E foi quando ela começou a afogar a irmã, né? Então a Manu começou a afogar a irmã dela, assim, Helena começou a afogar a Helena com toda a força que ela tinha, e a Helena se debatendo e pedindo pra ela parar, e ela não parava, não parava, não parava e não parava. E o que aconteceu? Os amigos viram, porque como tava de noite, só tinha eles ali, dava pra escutar um barulho, sabe? Quando fica à noite é um silêncio maior, então dava pra escutar o barulho. Então o pessoal escutou um barulho e foram ver. Quando viu que a Manu tava fazendo, começaram a pegar nela e falar: o que você tá fazendo com a sua irmã? Você tá ficando louca e tal, não sei o que. E simplesmente ela para assim e ela fala: meu Deus, o que eu tô fazendo com a minha irmã? E isso tudo, a irmã dela tá muito assim, coisando, quase não tá respirando direito, né, pelo fato que ela estava afogando a irmã dela, e eles vão direto pro hospital, né, então eles têm que chamar a ambulância com urgência. Quando eles vão para o hospital e tudo corre bem, os pais chegam lá desesperados, não sabendo o que estava acontecendo. Quando conta para os pais o que estava acontecendo, os pais ficam em choque sem entender por que a irmã estava tentando matar a outra. Que coisa de loucura é essa? Só que quando a Helena acorda, ela não fala. Ela fala que foi mal entendido, que ela estava brincando ali, ela não acusa em nenhum momento, porque ela estava com medo de que a irmã dela fosse presa, que acontecesse alguma coisa, que ela apanhasse e etc. E principalmente se ela fosse presa, né, até porque ela já tinha 18 anos e o que ela estava fazendo era uma tentativa de assassinato. Então, querendo ou não, ela poderia ser presa. Nisso, ela simplesmente não fala nada, pra ninguém, sabe? E elas vão pra casa. E elas vão pra casa, ficar de boa em casa. Só que Helena fica olhando a irmã com outros olhos, se afasta dela. Ela não quer mais ficar perto dela, sabe? Fica com muito medo. E a Manu pergunta: o que você tem, irmã? Por que você tá assim comigo? E ela pega e fala: ai, você tentou me matar, você fez isso e tal. Ela: ai, não, isso é porque eu tava bêbada, não sei o que. Isso deixa pra lá, releva. Só que a irmã sempre vai se afastando dela cada dia mais, porque ela simplesmente acha que aquilo ali não é uma coisa normal. Ela tava tentando literalmente matar ela, então aquilo não era de uma pessoa uma coisa normal. Até que simplesmente a irmã dela ali começa a ter surtos do nada, de tipo tá de noite gritando, sabe, de gritar mesmo assim, surtos do nada, de querer bater, de jogar as coisas, uma coisa de gente doida. E os pais não entendem, levam no psicólogo, não adianta, tenta conversar de várias formas, não adianta, ela toma vários tipos de remédio e parece que aquilo não adianta, só parece que piora. E tem hora que ela chegava a falar com uma voz mais grossa, uma coisa estranha, sabe? E as pessoas não entendiam muito o que estava acontecendo. Então ela vai pra igreja, né, pra orar, enfim. Sabe quando você tá na igreja e o pastor lá fala: ó, tem uma pessoa aqui, assim, assada, né, que Deus está me revelando? Pois é, foi isso que aconteceu lá. Deus estava revelando lá, o pastor estava orando e falando que tinha uma pessoa ali que estava com um espírito ruim dentro dela, que carregava desde muito jovem. E esse espírito só foi se evoluindo com o tempo. E hoje ele estava bem forte. Então, nisso ela não entendeu muito, mas quando ele foi chegando perto, ele sentiu e pegou na cabeça da irmã dela e começou a fazer uma oração bem forte. Fala que quando ele pegou na cabeça dela e começou a fazer essa oração bem forte, ela tentou tirar, mas não conseguia, e ela caiu no chão assim mesmo e começava a tipo se contorcer e se tremer toda. Tipo, todo mundo ficou ali e o pessoal orando e tal, e o pastor falando aquelas línguas, orando em cima daquilo que é que esteja, e ela ficava se retorcendo. E falava que depois ela ficava babando como se fosse tivendo uma convulsão, uma coisa do tipo, né? E a mãe até tenta pegar ela, só que o pastor fala pra não pegar, que todos ficassem longe ali, que só ele ia fazer a oração, só ele ia mexer.
e fala que era uma coisa que ia tirar dela naquele momento, naquela hora. E ele faz aquela oração forte e tudo, e uma voz sai daqui e olha pra irmã dela. A irmã dela olha pra irmã dela gêmea e fala assim: eu vou te matar. Pode demorar, mas eu vou te matar. Então, tipo assim, com uma outra voz. E a irmã dela fica paralisada com aquilo. E o pastor: eu expulso agora, né? Eu expulso o demônio, qualquer coisa que esteja aqui, eu expulso agora, eu declaro, né? E aí, expulsou aquilo ali naquele momento, sabe? Depois de muita oração, depois de muita coisa ali, foi expulso. E aí, acalmou os ânimos. Nisso, a menina fala que não lembra. Manu, quando se levantou do chão ali, ela não lembrava que ela tinha caído e ela não me lembrava de nada. Ela só lembrava na hora que ele tava se aproximando. Quando ele pegou na cabeça dela, ela já não lembrava mais o que estava acontecendo. Nisso, todo mundo ali da família fica muito preocupado com isso. E depois disso, eles começam a frequentar muito a igreja, assim. E né, pra não entrar ou deixar aquilo que estivesse com ela, porque ninguém nunca entendeu o que era aquilo, sabe? Depois de muito tempo, ela sim melhorou. Ela não agrediu mais a irmã, ela não gritava, ela não tinha aquele surto, sabe? Então, tipo, foi melhorando muito a cada dia. Parecia até outra pessoa e parecia que ela tinha tirado alguma coisa dela, porque antes o rosto dela, às vezes, demonstrava como se fosse de outra pessoa. E é isso, pessoal. Que loucura, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até a próxima.